Vamos falar agora com o Dr. Rafael Rocha, advogado especialista em direito familiar, abordando sobre a adoção por casal homoafetivo, que sonha em formar aí uma família, vem em adoção, a chance de ter um filho agora. Isso é possível, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jota. Muito obrigado pelo convite. Sim. Estamos aqui à disposição. Sim, legalmente não existe uma proibição que o casal homoafetivo venha fazer e proceder com a adoção, conquanto não exista também o direito positivado, a lei dizendo que é possível. O que ocorre é que a jurisprudência, que são as decisões reiteradas, principalmente dos tribunais de vanguarda, como são os do Rio Grande do Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul, então a ideia é que sim, que é permitido, que visa-se primeiramente o interesse do menor conviver com uma família, seja ela qual for. Teve até o apoio da ministra lá, né, no Supremo Tribunal Federal, alegando que também reconheceu esse direito? Sim, tanto o STF quanto o STJ já reconhecem esse direito, porque o Estado, mesmo com todo o trabalho que ele tem para fornecer um abrigo, jamais vai se comparar a uma família. Então ele preza para que esse menor tenha uma família onde ele será respeitado, tenha direito a lazer, educação, aprenda valores, e por isso ele trabalha para que essa família possa receber esse menor. Quais são os critérios para que o homoafetivo pode adotar uma criança? Existem duas possibilidades de adoção nos dias de hoje. Por exemplo, existe aquela adoção chamada adoção à brasileira. Então, um casal que já possui um menor sob a sua não guarda legal, mas já está com ele, convivendo desde que nasceu e tudo, ele vai procurar um advogado para que entre com uma ação de adoção perante o Juizado da Infância e Juventude, para que possa reconhecer essa criança como seu filho na adoção. E existe a outra possibilidade, que é quando o casal não tem a posse e guarda desse menor, ele fazer o cadastro no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Para isso, ele procura uma vara da infância e da juventude da sua comarca, ou fórum regional, porque às vezes alguém está numa cidade que não possui comarca, ele vai até o fórum regional, faz o cadastro, nesse momento ele alimenta o cadastro como adotante, que já está alimentado com os a serem adotados. A partir daí, então, ele vai ser investigado socialmente, qualquer família, seja hétero, homo, serão investigados pela equipe interprofissional que possui assistente social, psicólogo, e será fiscalizado pelo Ministério Público também, e será prestado um relatório. E a partir desse relatório eles estarão aptos para poder realizar a adoção de um menor. São raros, às vezes, os casos aí de homoafetivos, como são chamados homossexuais, que conseguiram adotar em conjunto e ter o nome de ambos na certidão de nascimento do filho, né? Exatamente, são raros, mas agora a jurisprudência já tem permitido, vários casos já estão acontecendo, e inclusive sem a obrigatoriedade de colocar pai e mãe. Pai e mãe. Somente a filiação, porque pai e mãe traria o constrangimento dos nomes, não é? Mãe como um nome masculino, ou pai com um nome feminino, e de fato é somente a questão da filiação. Filiação de fulano de tal e fulana de tal, ou somente de fulanos ou de fulanas. Então coloque-se no registro e o nome dele vai constar lá como filho, né, participando daquela filiação. E passa a ser herdeiro, o filho. Passa a ser herdeiro, passa a ser alvo de pensões do INSS. Exatamente. Porque se ele vier a falecer, para quem vai ficar essa pensão? E seria ele, porque ele foi criado como filho. Na né? Receita Federal dependente, tudo isso. Dependente para declaração do imposto de renda. E vários outros fatores, não é? Decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união homoafetiva como união estável, né? Favoreceu aí, influenciou o processo da adoção por pessoas do mesmo sexo. É a decisão da Carmen, né? Da Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. É um avanço nesse setor, doutor, na opinião do senhor? Sim, a sociedade ela muda e com isso o direito também tem que mudar, porque o direito regulado pelo Estado, ele tem que atender às mudanças sociais. Exato. Independente de preconceito, de questões discriminatórias, de não concordância, a sociedade muda. E outra coisa, se o Estado regula ou não, essas pessoas já estão vivendo. O Estado somente faz a regulação daquilo que já existe. O Estado não cria alguma coisa para que as pessoas entrem nela. Ele apenas observa a mudança social, as diferenças que estão havendo hoje e vai e traz a regulamentação para que essas pessoas possam, então, agora estarem protegidas. Porque o que ocorre é o seguinte, duas pessoas do mesmo sexo convivem, constroem patrimônios,
passam a vida inteira juntos e depois um deles falece. Para quem vai esse patrimônio? Exato. Voltaria para aqueles que sequer trabalharam para aquilo, para aqueles que sequer tiveram um esforço comum, como é no caso do casal heterossexual. Então, isso é uma disparidade do direito civil que teve que ser regulado pela Constituição, através dessa ADPF que houve e que regulou aquilo que já existia. Então, a sociedade muda de tempos em tempos e o direito ele não é estático. Ele tem que mudar também para poder alcançar essas mudanças e atender o interesse das pessoas. Com essa situação, doutor, tem aumentado aí pessoas querendo adotar, então crianças, até porque a maioria das crianças se perguntar se quer uma família ou ficar na família, todas elas querem uma família. Sim, e aproveita a sua pergunta, que ela é muito boa nesse sentido, para explicar. A criança menor que 12 anos, ela expressa vontade pela família, pelos psicólogos, ela expressa. A partir de 12 anos, ele expressa ele próprio ao juiz, se ele quer ou não a família. Então ele já tem poder de decisão. Já tem o poder de decidir, eu quero ou não ficar com essa família depois que ele passa pelo estágio que o próprio ECA define de conviver com aquela família. Então eles vão poder dizer se querem ou não. E tem sim aumentado o número de pessoas, de casais homoafetivos, agora na procura de tanto os dois fazerem a adoção de primeira, ou aqueles que já estavam na adoção brasileira quando um não era, fazer a regulação agora e entrar também os dois como adotantes daquele menor ali. Tem modificado bastante e a procura cresceu também para isso. O que é bom no sentido de que os orfanatos estão lotados, os abrigos que o Estado, as instituições de caridade religiosa fornecem para os menores vítimas de violência sexual, vítimas de abandono, estão lotados. E há uma preferência por um grupo de crianças e não por outro. E essas pessoas estão adotando aquelas que foram preteridas, que foram abandonadas. E hoje elas recebem um lar. E eles dizem se querem ou não. E no geral dizem que sim. Qual o primeiro critério, então, que a pessoa queira adotar uma criança, é o que ela tem que fazer? Se você está com um menor, procure um advogado e entre com a ação para poder de adoção, destituição do poder familiar daquela criança e adoção. Se você não tem o menor e quer fazer a adoção, você vai procurar a Vara da Infância e Juventude da sua comarca e lá você vai fazer o cadastro do CNA, Cadastro Nacional dos Adotantes, e então você vai passar por uma entrevista, vai passar pela avaliação e você vai ter o seu cadastro deferido ou não. Sendo deferido, então, ele vai estar apto para poder, conhecendo as crianças, adotar uma daquelas que melhor lhe agrada. Muito bem, obrigado, doutor, pelas suas informações. Eu que agradeço, Jota, estamos aí à disposição, sempre que precisar, pode nos chamar.